se alguém tiver alguma coisa pra falar, opinião, uma dúvida. Deixa nos comentários. Quer falar, Diana? Eu tinha lembrado de Mateus 23, quando Deus fala com os fariseus. 23, no versículo 23 também. Ele fala assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade, né? E vocês devem praticar essas coisas, que no caso é o dízimo que eles davam, mas sem omitir aquelas, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E uma coisa que um amigo meu, o Galo, né, o Rogério, perguntou pra mim: pô, como é que Jesus cumpriu a lei quando impediu que a mulher fosse apedrejada lá, a mulher adúltera? Tipo, ele podia apedrejar, como é que ele fez isso? Aí eu respondi com essa passagem. Aqui ele fala dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ele cumpriu a misericórdia, teve misericórdia dela. É isso. Entendeu? Eu lembrei da passagem que eu acho que é um publicano até, que Jesus conta de uma história, isso é parábola, tipo que tinha dois homens orando. Ah, sim. Não era? Era um fariseu e um publicano, não é? Isso. Tu sabe onde tá? Essa passagem tá querendo achar. Vai falar aí, É Lucas. Hã? Lucas 18. O Google sabe, mas eles também... Lucas... Bicho, Adriano. Eu acho que era o Google. O Google ambulante. Google Bible. É o Google da antiguidade. É em Lucas? Lucas 9. Gente, eu não sei quando vocês gravaram onde tá. Grava a história. A referência. É Google. É Adriano. Lucas 18, versículo 9. Abre aí, vamos ver, gente. Lucas 18. Versículo 9. Versículo 9? Isso. 18. 18, versículo 9. Versículo 9. Esse cara que escreveu tudo, né? 18, Lucas 18, versículo 9. A gente estava em Marcos, é o outro livro, Mateus, Marcos, Lucas 18, versículo 9. O tio tá aí? Você achou, tio? Achou aí, tio? Tô lendo já. Celular. Tá lendo. Primeiro achar. Vou abrir, eu vou ler. Aqui o meu título tá: a parábola do fariseu e do publicano. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Porém, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, tipo, essa parábola eu acho que diz perfeitamente, né, que tu comentou. E no começo fala aqui ainda, é engraçado, né, no 9, né? Jesus contou isso para quem? Para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, tipo, ele estava querendo quebrar isso, né? Jesus ele veio para quebrar isso. E o interessante é que os publicanos, que a gente falou, eles eram ricos. Sim. Né? E hoje em dia tem muito movimento de aceitação para pessoas pobres, tipo, mas não para com ricos. Entendeu? E Jesus, ele aceitou tantos pobres, prostitutas, bêbados, mas ele também aceitou os ricos, também aceitou os corruptos, ele também transformou os corruptos.
Tipo, ele não deixava, ele abraçou todo mundo, tipo, ninguém ninguém Jesus negou. Agora, quem que mais negava Jesus? Eram os próprios fariseus. E era quem Jesus mais falava, tipo, aconselhava, tipo, vocês estão sendo errados, vocês estão falando isso, olha o que vocês estão falando, olha como é que vocês estão orando. O nível de amor que ele tinha pelos fariseus, né, cara? Tanto que ele corrigia, porque quem ama corrige, né? Exatamente, é Apocalipse, né, se não me engano, que diz que Deus ama quem repreende, não é isso? É Hebreus. Deus corrige quem ama. Deus corrige quem ama. Então, ele falava muito para os fariseus, mas os fariseus não escutavam. E tipo, a gente tem que ser como Jesus nesse sentido, que é que nem o Iago falou, de ser misericordioso, de não olhar, não negar o amor para ninguém, porque Jesus não negou amor para ninguém. Falar quando for necessário, tipo, mas sempre que possível querer tipo, juntar a pessoa, não afastar, mesmo que seja alguém que aos nossos olhos não é tipo digno ou então tipo é errado. Porque hoje em dia parece que é mais errado a gente ver uma pessoa, é mais difícil a gente aceitar uma pessoa tipo rica assim, uma pessoa que a gente sabe que é corrupto, do que aceitar uma pessoa que a gente sabe que é errada, mas é tipo morador de rua, assim, sei lá, parece que a gente tem mais compaixão. E a gente não pode ter essa diferença, a gente tem que ter a mesma compaixão. Parece errado, né, falar isso, mas só que Jesus fez isso. Eu enxergo que é mais difícil. É muito mais fácil você levar a palavra para uma pessoa que está mais carente em todos os sentidos, né? Carente na fragilidade de não ter, às vezes, as coisas, de se sentir... Do que uma pessoa... Geralmente as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais conhecimento, que são mais inteligentes, elas se acham acima. Então é muito mais difícil. Se você chegar com um discurso desse, ele olha pra tua cara e fala, o que é que você tá falando? Sabe? Sim. Iludido com nada, fica iludido com coisas que não existem. Então eu acho mais difícil chegar em pessoas que têm mais cultura, que têm mais dinheiro, que têm mais conhecimento, do que uma pessoa mais simples. Eu acho que por isso é a nossa que é dificuldade. o que os Porque a fariseus pessoa te diziam. olha com desdenho. Uhum. Ela te olha e diz, o que você tá falando? Com Deus aqui, né? Eu acho mais difícil. Não é, porque Que seriam os eu poderia fariseus. achar, né? Que eles se achavam os donos. Sim, seriam os fariseus. Hoje em dia seriam os fariseus. Só que Jesus, entendeu? Teve fariseu que se converteu também. Tipo, Nicodemos, ele ficou com... Sim. Foi atrás de Jesus. Teve outros também. O O apóstolo Paulo, ele era o maior dos fariseus, tipo, ele falava, né? Ele estudou desde pequeno e tal, e ele se converteu, e aí ele virou o que virou. Então, tipo... Mas desde lá já era mais difícil, você vê? Já era Não, difícil. mas sabe que eu acho que é difícil a gente ter essa compaixão, porque a gente não consegue olhar o rico como um miserável. Propriedade Não, tipo, você olha, a gente acha assim, ele tem riqueza, ele é bem sucedido. Então, Tá salvo, tá ligado? a gente Não acaba vai não salvar ele. falando do É, evangelho, porque, tipo, só o mendigo precisa do evangelho, entendeu? Tipo, você tem razão. mas a gente pensa assim, porque o cara é bem sucedido. Porque às vezes, hoje, tipo, o que tem mais se falado é sobre, como é que fala? Os coaches cristãos, assim, da teologia do emocional, é algo assim, sobre emocional. Então, se aquela pessoa ela é bem sucedida, assim, no sentido, autoconhecimento, aí pra que ela vai querer o evangelho? Se ela já tem o que ela precisa, entende? Então, às vezes a gente não chega nessa Autoajuda, pessoa, né? mas ela é miserável também, tipo, Não, espiritualmente ela Mas está aí você morta. vai falar de Deus, aí a pessoa rica não aceita, fala o que você está falando. Aí uma pessoa pobre, uma pessoa que está na rua não aceita. A gente vai ter mais compaixão dessa pessoa pobre, que ele está falando, tipo. Mas só que a gente não pode, porque tem que ser como Jesus fez, tipo, ele mostrou amor para todo mundo. Não negar ninguém, porque senão a gente está caindo no erro dos fariseus. Eles não queriam que os publicanos fossem aceitos também, né? Que eram pessoas ricas, né? Então, tipo, eu achei interessante isso que o Thiago trouxe, da gente não desprezar ninguém, né? E não, tipo, confiar na própria justiça, como eles faziam, né?